Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus e amor de Maria. É bom te encontrar por aqui para meditarmos um pouco a palavra de Deus neste domingo, dia do Senhor, sexto domingo do tempo comum. Estamos aí nos aproximando de um novo tempo na igreja, que é o tempo da quaresma, um tempo de conversão, de chamado ao arrependimento dos nossos pecados, porque o Senhor nos chama a estar com Ele. É interessante, meus irmãos, que na liturgia de hoje da palavra nós vamos pegar o Evangelho como pontapé inicial e vamos lá para a segunda leitura depois. O Evangelho encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 45. Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Vai dizer assim: Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu. E em seguida, com esta severa demonstração: Vê que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta, pela tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, veja bem que depois de um encontro com Jesus, um encontro pessoal com o Senhor, depois que sermos curados, limpos de nossas lepras, não conseguimos ficar calados. Jesus pediu para aquele homem que passou por uma cura que é uma transformação na sua vida. Precisamos entender isso. Lá na primeira leitura, tirada de Levítico, vai dar a fundamentação justamente que lei é essa que Jesus está falando, prescrita por Moisés. O leproso era como um morto-vivo. Ninguém podia ter contato com ele, não podia entrar na cidade, tinha que ficar fora, tinha que ter um chocalho amarrado no pescoço para que todo mundo possa escutar e saber. Todo mundo caía nele de impuro, impuro, e ele tinha que proclamar que ele era impuro o tempo todo, para que as pessoas não se aproximassem dele. E o sacerdote era a autoridade que poderia dizer se aquele homem agora foi purificado ou não, se estava curado ou não estava curado. Isso para a doença mesmo, a lepra, que nós chamamos hoje de hanseníase. Pois bem, Jesus aqui vem até colocar que ele fosse realmente um sacerdote para servir de testemunho. Só que Jesus vem colocar de fato qual é a vontade de Deus. A gente lembra em outras passagens quando Jesus diz que não é o que entra, mas é o que sai, que torna o homem impuro, ou seja, aquilo que está nos seus sentimentos, nas suas idealizações, motivações que às vezes são pecaminosas, e não simplesmente naquilo que está externo ao homem. E Jesus vem então transformar a vida desse homem. Imagine esse homem que não podia chegar perto de ninguém. Você imagina ninguém poder chegar perto de você. Ser proibido. Veja que era proibido Jesus falar com esse homem. E mais do que falar nesse homem, vai dizer que Jesus compadeceu-se. São 3 verbos. Compadeceu-se, teve compaixão. Jesus sentiu o sofrimento daquele homem. Compadeceu-se dele. Estendeu a mão, ofereceu o que? Ajuda. Era proibido pela lei, Jesus não podia fazer isso. O homem era um homem puro. Jesus estendeu a mão e tocou. Os 3 verbos: compadecer, estender e tocar. Jesus teve compaixão, ofereceu ajuda e tocou nele. Tocou aquele que era intocável e disse: Eu quero, seja curado. Veja que esse homem demonstrou uma fé tão grande, mesmo vivendo todo o sofrimento que ele vivia, todo o isolamento que ele vivia. Nós estamos em período de isolamento por outros motivos, é claro, mas se a gente está achando ruim da forma como está, imagine no caso desse homem, para quem vivia esse estigma da lepra. Mas mesmo assim, diante de toda a dificuldade, tudo aquilo de ruim que acontecia na sua vida, ele permaneceu com fé em Deus. E agora com fé em Jesus, reconhecendo em Jesus aquele pelo qual Deus agiria na sua vida. E ele diz para Jesus, versículo 40, de joelhos, suplicando: Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Depende da sua vontade, meu irmão. Essa é a oração que às vezes nós não fazemos.
Veja esse homem leproso nos ensinando a rezar. Senhor, se for da tua vontade. E pediu o que ele queria. O que ele queria era ser curado. E sabia, se o Senhor quiser, eu vou ser curado. Se eu não quiser, a sua vontade é maior do que a minha, você sabe o que é melhor para mim. Essa é a nossa postura como cristãos hoje. Nós deveríamos rezar dessa forma. Pedir e recebereis, vai dizer a palavra de Deus. Bater e será aberta, sim. Mas se for da vontade de Deus. Veja que o próprio Jesus, quando ele orava, ele falava da vontade de Deus. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Se a vontade do Pai fosse afastar o cálice, seria afastado. Se não fosse, como não foi, não afastou. Jesus aceitou a vontade do Pai, porque ele diz, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E nós, nas nossas orações, queremos às vezes obrigar a Deus a realizar os nossos desejos. Deus, que é soberano na sua vontade, sabe o que é melhor para nós. Quer saber a oração perfeita? É aquela oração que está de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus? Tendo vida de oração, rezando mesmo, pedindo. Ele vai revelando e a minha vontade vai se moldando à vontade de Deus. Como Paulo vai dizer, aquilo que para mim era luxo, agora é lixo. Aquilo que talvez ele queria muito para a vida dele, agora ele vê que não era para ele, não é para a sua vida, não era o que Deus queria. E o que Deus quer é sempre melhor. Então veja esse homem, a fé e a humildade dele. Se eu quiser, eu posso ser curado. Jesus teve compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, eu quero, seja curado. E a cura aconteceu. E é interessante porque Jesus pede para que ele não fale para ninguém, silêncio. Por que isso? Isso é chamado, vamos dizer assim, um segredo messiânico. Porque de fato só depois da sua morte, da sua paixão, da sua Páscoa, da sua ressurreição, é que tudo aquilo que Jesus fez vai ficar claro o sentido. Até então não se entendia direito e Jesus sabia que iriam fazer confusão com as coisas que ele falava e que ele fazia. Tanto é que queriam que Jesus fosse um rei igual os reis desse mundo, para libertar Israel do Império Romano. E Jesus não veio para ser um revolucionário. Mas isso aí fica claro depois da sua Páscoa. Então é chamado segredo messiânico. Por isso Jesus, em várias curas, ele vai dizer, não conte para ninguém. Né? Jesus não fazia as coisas também para fazer show, mas é porque ele sentia compaixão. O Senhor tem compaixão de nós. E movido por essa compaixão, por esse amor, por essa misericórdia, ele age a favor do seu povo. Então é importante aprender a rezar como esse leproso rezou. E a leitura, a segunda leitura que eu queria também chamar a atenção, está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 até o capítulo 11, versículo 1. É bem curtinho. Vai dizer assim, é 1 Coríntios 10, versículo 31 até o capítulo 11, versículo 1. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, em todas as circunstâncias procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas o interesse dos outros, para que todos sejam salvos. Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em tudo que nós vamos fazer, gente, fazer tudo para a glória de Deus. Coloquemos Deus em tudo. Tudo é tudo. Não há nada que não esteja debaixo do seu reinado. Nós temos que fazer isso, colocar debaixo do reinado de Deus. Tudo que eu planejo, tudo que eu quero fazer, eu tenho que colocar na presença de Deus. Gente, é a única maneira de fazer tudo certo. A única maneira, a certeza se vai ser feito certo, é ser feito na presença de Deus. Porque na presença de Deus só se faz coisa certa, coisa santa, não é mesmo? Ninguém ousaria fazer um pecado na presença de Deus. Então que nós possamos aprender essas duas lições com a Sagrada Escritura de hoje. Rezar pedindo que a vontade de Deus aconteça em nossa vida, como nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E também fazer tudo na presença de Deus para que tudo seja certo. Ser imitador de Jesus. Paulo ele coloca, fazer como eu, em todas as circunstâncias procura agradar a todos, não busca o meu interesse, mas o interesse dos outros. E ele termina, é importante o versículo 1 do capítulo 11, porque senão fica parecendo que a gente está aqui para fazer a vontade de todo mundo, mesmo que essa vontade seja errada, não é isso que Paulo está dizendo. Ele vai dizer, tornai-vos meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí nós vamos ver o que Cristo fez. Jesus não fez nada de errado, Jesus não compactou com o erro de ninguém, muito pelo contrário, ele denunciou os erros, agiu com misericórdia, mas disse, vai, não tornes a pecar. Então sejamos imitadores do Senhor.
Sejamos imitadores daquele leproso. Senhor, se quiseres, pode curar-me, pode me libertar. E se sim o Senhor quiser, a libertação, a cura acontecerá na sua vida. O que nos resta é acreditar, nos colocar de joelhos e pedir. É isso que nos resta. Que o Espírito Santo possa nos dar essa graça de sermos pessoas perseverantes na oração, obedientes e humildes na presença do Senhor. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.